Quero cumprimentar a todos nessa noite, que a paz do Senhor Jesus. Quero aproveitar, desde já, quero mandar um abraço especial para todos que nos ouvem pela rádio, pela internet. Em especial, recebi uma carta hoje de um presidiário chamado João Paulo de Almeida, lá da PF2, lá da Galeria 16, do Bloco 1. Quero mandar um abraço especial e para os seus companheiros também de cela. Ele mandou uma carta muito bonita, parabenizando a igreja, agradecendo as orações dos irmãos, né? Citou o nome da missionária Cecília, do pastor Carlos, da missionária Márcia, todo mundo que ele ouve, ele estava citando na carta. Também para os companheiros que estão com ele aí, nesse bloco, o Jazil, o Jocélio, o Márcio, o Edilson, o Edir, o Alisson, o João Carlos, o Éder, o Gerson, o Alisson, o Ademir e a todos da galeria. Eu quero mandar um abraço especial para todos vocês, dizer que vocês são muito importantes para nós e que a gente tem um amor a cada dia maior, a cada carta que a gente recebe, a cada testemunho que a gente recebe, a gente fica mais gratificante em saber como as pessoas elas têm recebido o Evangelho através desse poderoso veículo de comunicação. E eu peço à igreja que continue sempre, se lembre deles na galeria, que se lembre, intercedam pela rádio, porque às vezes nós não damos o valor da importância que é esse culto. Às vezes nós não valorizamos essa presença do Espírito Santo que está nesse lugar e o poder que há através da palavra do Senhor e o poder que ela tem de transformação de vidas. É algo realmente assim fantástico. Eu também já estava assim com saudade da igreja, estava viajando, fiquei viajando praticamente entre ir e voltar 7 dias. Agora já estou bem mais recuperado da minha cirurgia, mesmo que foi bem difícil, nunca pensei que era tão difícil assim, uma cirurgia de ombro, mas eu estava com saudade já da igreja e fui a um convite de um amigo na Espanha e foi muito tremendo, irmãos, porque eu estava, hoje há uma semana, eu estive cultuando numa igreja, uma igreja batista chamada Bonanova, que é num bairro de Barcelona. E eu estive naquele domingo no culto, até fiz uma live, se vocês quiserem ver lá no Facebook, vocês vão ver um pouquinho. Não tinha muita gente na igreja, e tudo assim era muito frio. Confesso assim a vocês assim, essa presença do Espírito Santo através da adoração, do louvor, da palavra, tudo era muito frio. E aquilo me quebrantou muito, e enquanto eles ministravam, eles falam catalão. O catalão é uma língua um pouco diferente, misturado português, espanhol, o francês e italiano. Então, eles davam pra gente aqueles, porque mesmo pessoas que são espanhóis, às vezes não entendem direito o catalão, né? Então eles deram pra gente um tradutor, só que aquele negócio me incomodava, pastor Sérgio, eu peguei e arranquei aquele negócio. E por incrível que pareça, eu acho que foi uma graça de Deus naquele momento, eu entendia tudo que estava acontecendo no culto, tudo que eles ministravam, tudo que eles falavam. E a palavra do rapaz estava pregando, o nome dele era Emanuel, e Samuel, desculpe, era o nome dele, o nome do meu filho. E eu entendia tudo que ele pregava. E assim, eu tinha levantado naquela manhã de domingo, de madrugada, para orar, e eu tinha pedido uma palavra para o Senhor. E eu não entendi, porque a palavra que saiu era uma palavra do livro de Atos dos Apóstolos, aonde Deus falava aquela passagem que Pedro estava e mandava ele comer os animais. Ele falava, não é imundo, não é imundo. Vocês sabem aquela passagem, mas em resumo eu não entendia o porquê que o Senhor dava aquela palavra naquele momento para mim. E na segunda-feira eu fui fazer uma viagem sozinho, e eu falava muito com Deus naquele dia, e na volta aquele Espírito Santo me quebrantava, pastor Tiago, e eu vim em uma viagem de trem de 3 horas, e eu falava com Deus, aquele negócio, aquela igreja não saía da minha cabeça, aquela língua, aquele vocabulário não saía da minha cabeça. E eu cheguei em casa e falei para a Alessandra, liga para a tua pastora, passa uma mensagem para ela, que se ela quiser amanhã, que era na terça-feira, eu vou passar o dia em consagração lá na igreja.
Se ela quiser, se ela pode ir ou ela não pode, mas se ela me permite, eu quero consagrar naquele lugar. E a pastora ficou muito feliz, e ela marcou um horário, eu estive lá, já entrei em consagração. E estive o dia, na terça-feira passada, consagrando lá naquele lugar, ela esteve comigo. E nós às 4h30 tínhamos que buscar o filho da Alessandra, num lugar onde eles param, porque eles vão de transporte para o colégio. E já era mais ou menos umas 3 horas da tarde, e eu tive que encerrar a oração, porque lá é meio longe. Mas o Espírito Santo, a minha vontade era de interceder ainda mais. E eu intercedia e orava da mesma maneira que eu faço aqui na quarta-feira, quando nós estamos orando aqui, pastor, se a gente começar a ungir. Mas eu tirei uma palavra, enquanto eu orava naquele lugar, eu pedi uma palavra para o Senhor, e eu entreguei, e saiu uma palavra, e eu falei, pastor, eu tenho que entregar uma palavra para a senhora. E saiu Isaías 44, daquela passagem onde dizia que não era para ter medo, e que a terra era seca, mas que iria brotar água e a grama iria ser verdejante. E eu falei, pastor, eu não sei, mas Deus está mandando dizer que não é para a senhora ter medo. Não temas. Deus está dizendo, eu não conheço a sua igreja, eu só estive aqui num culto, mas está dizendo que a terra é seca, mas que Deus vai derramar da sua água e vai se brotar e vai verdejar aqui nesse lugar. E aquela irmã começou a chorar, a pastora começou a chorar, ela chorava muito. E ela começou a dizer, pastor, o Senhor te trouxe do Brasil para falar comigo aqui nesse lugar. O Senhor não veio em vão, porque eu precisava ouvir essa palavra. Ela falou, fui missionária há muitos anos na África, na Guiné Equatorial. E para mim vir aqui pastorear essa igreja está sendo muito difícil com meu esposo. Porque aqui o povo é muito frio. Aqui tem 0,05% de cristãos. Por isso que a igreja era tão vazia. Ela falou, aqui as pessoas não abrem a porta da sua casa para o evangelho nem para você. Ela falou, se você não fala catalão, eles fecham a porta. E para você, ele só permite alguém entrar na sua casa se realmente for uma pessoa de confiança. Então é muito difícil pregar o evangelho. Falou assim, é uma igreja centenária. Enquanto eu orava, eu vi mesmo que tinha uma placa que a igreja tinha sido fundada em 1885 naquele bairro. Uma igreja com muito mais de um século. E aquela mulher chorava muito, falava, calma, irmã. Ela falou, por muitas vezes eu quis vir aqui orar e fazer isso que o Senhor fez, ungir todas as cadeiras. E eu fiquei muito contente, irmãos, porque agora, quando eu estava vindo para cá, ela me mandou uma mensagem. Ela falou, pastor, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque nós tivemos um culto abençoadíssimo hoje aqui e todas as cadeiras da igreja estavam cheias. Irmãos, a gente não tem ideia do poder do que a oração tem. Nós não fazemos ideia do poder de que a oração ela tem na vida das pessoas. E eu estou contando esse testemunho, irmãos, para dizer para vocês que quando vocês orarem, lembrem da região da Catalunha, de Barcelona, e depois eu falava com Deus, por que, Senhor? E aí eu entendi o porquê que Deus me deu aquela palavra de Pedro, porque era uma palavra de divisão, de que Pedro falava do que era impuro, que não era impuro, e Deus falava que não havia diferença entre o judeu e entre o gentil. Era uma palavra que Deus dava para Pedro. Eu entendo que, e eles fazem divisão. Então nós temos que orar, irmãos, para que o evangelho possa entrar naquela região da Espanha, porque 0,05%, irmãos, não é quase nada. Nós temos uma população de 30% de cristãos e nós achamos ainda poucos, e 0,05% de protestantes, de evangélicos é quase nada para um país. Mas eu creio que o evangelho, ele alcançará e transformará vidas naquele lugar no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero ler uma palavra com vocês, que não temos muito tempo, que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo número 11, e no verso de número 7. Livro de Hebreus, no capítulo número 11, e no verso de número 7. E diz assim a palavra do Senhor. Se o China quiser colocar ali, livro de Hebreus é lá no Novo Testamento, fica depois de Tito, Filemão, aí já está Hebreus. Aí você pode encontrar somente um versículo da palavra do Senhor. Todos encontraram, amém? Se não, a Tina vai colocar lá
Senão você ouve aqui essa palavra com bastante atenção. Quem não encontrou, ouça com bastante atenção, que é muito simples, mas é bastante pontual. O livro de Hebreus, capítulo número 11 e o verso de número 7. Diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu vou ler mais uma vez. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém, igreja? Nessa viagem que eu estava contando para vocês, que eu fui a uns 300 quilômetros fazer visita a uma cidade muito histórica, nós vemos que hoje nós somos totalmente dependentes do nosso celular, né? Principalmente por causa do GPS. Então eu cheguei lá, eu tinha demarcado alguns pontos para visitar, então eu abri o Google Maps e ali eu estava bem localizado, né? Então eu queria visitar lá um templo, estava lá marcado, eu seguia a rua, eu ia onde estava caminhando. Muito interessante na viagem, você vê onde que você está, você fica extremamente localizado. O GPS ele te guia e ele te leva para todo e qualquer lugar. E eu vejo como hoje nós somos uma geração totalmente dependente, porque como eu usei muito celular lá, eu tinha que voltar e minha bateria estava acabando. E eu tinha levado um cabo de USB e nesse trem tinha tomada, mas não tinha entrada de USB e não podia carregar o meu celular. E eu fiquei preocupado, porque eu ia chegar lá de volta em Barcelona, não sabia de memória o endereço da casa do Miguel. Daí eu já tratei de memorizar o endereço, porque eu falei, se eu chego lá, fico sem telefone, não sei onde é que eu estou, não sei para onde eu vou, não sei para quem ligar, não vou ficar sem comunicação. E aí você percebe como hoje nós somos totalmente dependentes dessas coisas que nós temos na palma da nossa mão. Na verdade, cada dia mais eu vejo que nós somos muito mais científicos, muito mais racionais, muito mais intelectuais. Nós somos dependentes da nossa razão. Nós deixamos de ser dependentes da nossa vida pessoal, do nosso instinto, do que nós temos uma capacidade para fazer, e dependemos de coisas científicas. Nós deixamos usar a nossa razão em primeiro lugar. E eu me lembro das primeiras viagens que eu fiz a São Paulo a trabalho. Eu me lembro que quando eu chegava em São Paulo, que não existia o celular, mas não existia o GPS, ou melhor, nem existia ainda o GPS, aquele normal, e muito mesmo o celular. Eu chegava em São Paulo, quando tinha que visitar algumas fábricas, eu comprava um guia, um mapa, né? Você tinha um guia que era um mapa local, que a 4 rodas fazia. Você pegava o carro e você ia sendo guiado pelo mapa. Eu lembro que em São Paulo mesmo, que é essa grande São Paulo que até hoje se eu tinha que ir, até hoje tem algumas ruas que eu me lembro, a Alameda Santos, por exemplo, que eu tinha que passar para chegar na Paulista, onde que tinha um escritório, e eu ia me guiando, e eu ficava, eu tinha medo de parar para pedir informação, porque podia ser assaltado, sempre aquela loucura. Então você dependia muito do quê? Do teu instinto, dependia de você, da tua capacidade de você buscar, não num celular, numa dependência científica, tecnológica, mas sim de você abrir um mapa, você olhar umas letras, você ler, e mesmo assim você chegava às vezes naquela rua e não parecia que não era bem aquilo, e você tinha que se guiar pelo teu instinto. Às vezes você tinha que pegar e falar, não, o norte é para lá, eu tenho que ir para o norte. Não, eu tenho que pegar para tal direção, o local é perto de tal lugar de referência, e você não ia guiado por alguém, por alguma coisa, você não tinha essa dependência tecnológica. O que te guiava era o teu instinto, e o que te guiava era aquilo que você acreditava que você tinha lido. Você muito mais acreditava
no que você sentia e no que você conhecia do que os outros te passavam. Você não era um dependente tecnológico. Você usava a tua inteligência, o teu instinto, o que você era, para você chegar no lugar aonde você queria. Mas por que, irmãos, eu estou falando isso? Porque eu quero entrar num contexto espiritual hoje. E eu quero usar a vida desse homem. Que esse homem não tinha nenhum GPS, Noé. E não tinha nenhum mapa. Mas chegou um dia na vida dele, em que Deus chegou e falou para ele. Diz a palavra do Senhor no capítulo 5, que Deus achou graça na vida de Noé. E Deus chegou e falou para Noé: Noé, eu tenho uma chamada na sua vida, Noé. E não é somente na sua vida, eu tenho uma chamada na da sua família também. E diz a palavra do Senhor que Noé creu no que Deus tinha falado para ele. E diz a palavra do Senhor no capítulo 5, 6, 7, 8 e 9, aonde relata no livro de Gênesis a história de Noé. Diz a palavra do Senhor que Noé, que Deus começou a falar para Noé: Noé, você vai fazer uma arca, Noé. Agora você imagina, ele fala fazer uma arca porque vai vir um dilúvio, vai chover tanto, que a terra vai ficar inundada, a tua casa vai ficar debaixo d'água, a casa dos teus vizinhos vão ficar debaixo d'água, porque vai chover tanto, que toda a terra vai ser inundada. Mas você vai fazer uma arca, porque eu tenho um plano de salvação para a sua família, para todos os seus. Só que você vai ter que fazer uma arca com tanto tempo de medida, é tanto para a direita, para a esquerda, de alto, e você não vai somente carregar a tua família, você vai carregar todos os animais, porque essa geração a qual você tem vivido hoje é muito incrédula, Noé. A geração aí que você vive, essa geração que faz parte hoje da tua cidade, é uma geração que se desviou dos caminhos e da palavra do Senhor. Essa geração que te acompanha aí, Noé, é uma geração a qual está sendo abominável a meus olhos, que tem feito coisas a qual são abomináveis e que eu tenho rejeitado no meu coração. Mas eu ainda olhei para você, Noé, e vi um homem justo e um homem a qual me dá graça nos seus olhos. Por isso, Noé, você é um homem diferenciado, Noé. E é por isso que eu quero salvar você e salvar toda a sua família. E Noé acreditou na palavra que Deus tinha dado para ele. E eu imagino Noé, Vitor, construindo a arca. E eu imagino Noé com aquela palavra no seu ouvido e acreditando, dizendo assim para o povo: olha para o vizinho, ei, toma uma posição. Vai chegar um momento em que o mundo vai se acabar. E quem não entrar na arca comigo vai morrer. E diz que as pessoas rejeitavam ao que Noé falava. As pessoas falavam: aqui não é chover, não é? Você não conhece a meteorologia daqui da nossa região? Aqui chove pouco e poucos meses no ano. E quando chove, são 5, 10 milímetros num mês, Noé. Você sabe que aqui a terra é seca. Você vai falar que vai chover para inundar? Isso é contra a ciência. Isso é fora da razão. Você é burro. Você está acreditando no que Deus fala? Olha a ciência. Olha a tecnologia que nós temos. Tudo é contra o que você fala. Ei, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, irmão? É hora de nós sermos um pouco menos racionais. É hora de nós sairmos um pouco da nossa razão, do nosso conhecimento intelectual e científico. E voltamos um pouco mais a ouvir a voz de Deus, que fala verdadeiramente no nosso coração. Deixa de ser guiado por um GPS humano e volta a ser guiado pela palavra que está dentro do teu coração. Deixa o teu instinto te guiar. Tem vezes que nós temos que ir na contramão do que o mundo aí fora diz. Às vezes nós temos que ir à contramão do que os outros fazem.
e voltarmos a fazer o que Deus disse para Noé, esse povo aí fora tem sido abominável aos meus olhos. Mas eu tenho um plano de Deus na tua vida, Noé. E diz aqui, na vida da tua família também. E você olha o que é você ser dependente de Deus. Nessa carta aqui, do irmão João, que eu lia lá em casa, ele falou algo fantástico. Ele falou assim: pastor, eu ouço a rádio 24 horas por dia, só não ouço quando estou dormindo. Porque a palavra de Deus que eu ouço nessa rádio, através dos louvores, e aí onde que ele fala, através das pregações, através do pastor Carlos, da missionária Cecília, da missionária Márcia, dos programas de rádio, elas chegam ao meu coração e eu acredito nela. E essa salvação que eu conheci aqui dentro, ele falou algo, irmãos, que falou essa palavra do Senhor aqui que nós lemos: eu quero essa salvação para a minha família. Eu não quero só para mim, eu quero a salvação da minha família. Mas o que é que fez aquele homem ser transformado e querer aquela transformação para a sua família? Quando uma pessoa está totalmente dependente da palavra. Lá dentro, lá o irmão Wesley, que hoje está com a farda oficial, que ele sempre teria que ter usado, não é só aquela que ele usa lá na PF, mas essa aí é a farda mais louvável que algum homem pode ter, a farda de você estar servindo a Deus. Irmão Wesley, parabéns, está muito bonito com a tua farda, ele sabe do que eu digo. Uma pessoa, Ademir, lá dentro, ele sabe o que é, eu já estive com ele lá dentro, aquilo lá é você ser totalmente dependente de Deus. Se não for Deus te guardar, pode ter uma rebelião, você pode morrer. Se você não tiver com a palavra e guardado por Deus, e ser dependente da palavra lá dentro, e acreditar naquela palavra verdadeiramente, tudo que acontece lá dentro, quem sabe você sai pior do que você entrou. Mas eu e você aqui fora, hoje em dia, irmãos, nós temos sido negligentes com a palavra. Nós temos sido desobedientes com a palavra. Nós ouvimos Deus, mas não fazemos o que Deus diz. E se tem uma coisa que Noé fez, foi fazer exatamente o que Deus mandou. Se você ler o capítulo número 7 adiante, diz a palavra do Senhor que Noé construiu a arca exatamente como Deus tinha mandado. Então eu digo, ele não somente acreditou na palavra que Deus tinha dado para ele, ele executou como Deus tinha feito. Aí eu entendo que uma coisa é você acreditar em Deus, outra coisa é você fazer o que Deus quer. Porque tem muita gente que vem na igreja, aceita Jesus, faz parte da igreja, mas você vê que não faz o que Deus manda. Ele conhece, aceita, mas não executa o que Deus fala. O plano que Deus tinha para ele, que tinha sido traçado, determinado, delineado, exatamente como Deus queria, ele rejeita. Ele fala: eu creio na palavra, mas o meu GPS seguiu eu. Eu não preciso da palavra me guiar. Eu não preciso do mapa escrito. Eu tenho o meu GPS. Eu tenho a minha consciência. Ultimamente eu tenho visto gente, esse dia encontrei uma mulher: irmã, cadê você da igreja? Sumiu? Não, pastor, tenho. Oh, não tenho ido na igreja, mas tenho ido no monte. Eu falei: eita, eu e minha irmã estamos direto no monte. E eu falei: congregar nada? Não, por enquanto não, mas tinha um probleminha aqui, um probleminha acolá. E as pessoas sim, são assim hoje. Porque é muito mais fácil você ser guiado pela sua vontade
Mas a vontade que Deus tem para você é totalmente diferente. Ei, não fica preocupado se estão tirando sarro de você não. Imagina Noé construindo a arca durante vários e vários anos. O pessoal passando, dando risada. Falei, Noé, cadê? Cadê a chuva, Noé? E os dias passando. E é duro quando começa a tirar sarro de você, né? Só porque você virou crente. Começa a tirar sarro de você porque você deixou de fazer o que você fazia antes. Porque você tem sido obediente à palavra do Senhor. Ei, mas fica tranquilo. A porta da arca, ela está aberta para entrar você e a tua família. E diz a palavra do Senhor que chegou um dia em que Deus falou para Noé, Noé, entra todo mundo na arca porque a água vai descer. Diz que Noé entrou na arca e 7 dias ficou a porta aberta. E eu acho tremendo que Deus deixou a porta aberta para ver se mais alguém queria entrar. Ei, mas eu imagino que pessoal que estava lá com Noé, deu uma volta na arca para um lado, deu uma volta na arca por outro e falou, ué, não tem leme. Eu vou entrar num barco aonde eu não sei aonde ele vai parar? Além de ser louco, não tem direção? Porque na ficha técnica, se você ler na Bíblia, não tinha leme, não tinha vela. E o camarada falou assim, eu entrar nesse barco, só louco entra aí. Sabe por quê? Porque eu e você, nós somos assim. Tem vezes que nós achamos que o plano de Deus é loucura. E a palavra de Deus diz assim que tem coisas que são loucura para o homem. Tem coisas que são de Deus, são loucura aos olhos do homem. Mas Noé entrou naquela arca com toda a sua família. E a água começou a descer. E diz que durante 7 dias eles tiveram a oportunidade de entrar e não entraram. E de repente que diz que o próprio Deus fechou a porta da arca, como dizendo assim, ei Noé, fique em paz. Fique em paz, porque agora quem vai guiar esse barco sou eu. Não se preocupa onde é que ele vai parar, porque quem vai estar na direção desse barco sou eu. O barco não tinha leme, mas o vento que estava levando aquele barco era o dono de todas as coisas e conhecia a direção aonde aquele barco tinha que parar. Ei, sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Para você deixar de ficar um pouco preocupado aonde que teu GPS tem que te colocar, porque a gente é assim, bota no GPS, eu quero ir em tal lugar, ele vai me guiar e vai me colocar em segurança. O que eu quero dizer nessa noite, que você tem que pegar no GPS, que é essa palavra de Deus aqui, e que é Ele que vai te conduzir. Não fica preocupado aonde você vai chegar, com quem que você vai chegar, porque quem está inserido nessa arca aqui, o destino é certo, o destino é certeiro. Ele vai te colocar no lugar aonde Ele quiser. Ei, solta a rédea da tua família. Entra na arca de uma vez. Não fica entrando e saindo da arca. Confia nas medidas da arca que Deus fez para você. Não fica preocupado com a direção e com o leme, que a enchente vai vir aí fora, o vento vai bater para tudo quanto é lado. Você pode até ficar sozinho, mas você e a tua família vão ficar seguros na mão do Senhor. Porque é assim, irmãos, na verdade é assim. A gente está muito preocupado com o nosso amanhã. Nós estamos muito preocupados. É com a nossa dívida, são com as nossas conquistas, com a casa que eu tenho que terminar, com o carro que eu tenho que comprar, com o terreno que eu tenho que adquirir,
com a minha faculdade que eu tenho que conquistar, com a minha pós-graduação, não sei das quantas. Ei, nós nos preocupamos com tanta coisa, nós colocamos tantos destinos no nosso GPS, mas quando Deus quer, vem uma inundação, vem uma enchente, vem um vento, e se você não estiver firme dentro do barco e não deixar Ele te guiar, você vai atracar num porto aonde não é da vontade de Deus. Ei, eu tenho um recado para você nessa noite. Deixa de ser um pouco racional, deixa de ser um pouco intelectual, deixa de ser um pouco científico, começa a ser direcionado mais pela tua intuição do teu coração. Deixa o teu sentimento fluir na voz do Espírito, deixa o Espírito Santo falar no teu ouvido, seja mais sensível, larga um pouco das tuas coisas naturais e normais, e começa a entrar na profundidade do rio, do mar da palavra, da voz espiritual da oração. Deixa Deus te guiar. Começa a acreditar no que Deus fala para você. E quem sabe Deus te coloca planos mirabolantes na tua cabeça. Você fala, loucura? Não, não é loucura. É porque aonde Deus quer te levar é muito mais aonde você pode imaginar. Você imagina? Você imaginou? Ei, irmão, escute o que eu vou lhe dizer agora. Você imaginou a tristeza do olhar de Noé quando a porta estava fechada? Quem sabe quantas marcas de unha naquelas madeiras? Você imaginou quantas unhas que devem estar encravadas naquelas madeiras, aquela arca? Das pessoas arranhando, dizendo assim, eu quero entrar. Ei, Noé, abre. Ei, Noé, você estava certo. Você estava guiado pelo Espírito, Noé. Nós estávamos errados. E aquelas pessoas morrendo afogadas, o desespero de Noé, vendo seus parentes. A palavra não diz porque seus filhos estavam lá, sua família estava lá, mas quem sabe vendo o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, eu não sei, a sua família morrendo, desesperado, e ele não podendo abrir, porque a salvação, ela tinha vindo de Deus. A sua força humana era insuficiente, a graça aos olhos de Deus era insuficiente. Ser um homem justo era insuficiente. Ei, sabe por quê? Porque a minha vida e a tua vida, ela está nas mãos de Deus. A minha e as tuas decisões vão te salvar, vai me salvar. A decisão que eu tomo hoje, ela vai me trazer um resultado amanhã. Eu imagino aquelas pessoas arranhando, e Noé e a sua família chorando, porque dizendo por que eles não acreditaram em Deus. Ei, irmão, se existe uma verdade bíblica, é que a trombeta ela vai soar. Assim como foi anunciado a Noé que iria se inundar, a trombeta vai soar. E somente aqueles que estiverem fiéis e crentes em Cristo ouvirão a trombeta e serão salvos. Ei, se eu e você não começarmos a deixarmos de ser mais racionais, intelectuais, teólogos, se nós não começarmos a ser realmente o que o nome de Noé é. O nome de Noé significa descanso. Ei, você tem que começar a descansar mais em Deus. Ei, não se preocupa com o teu amanhã, descansa mais em Deus. O plano da tua arca já está traçado. Ei, não se preocupa com a tua saúde, não. Coloca a tua arca nas mãos de Deus.
Ouça a voz do Espírito, igreja. Deixa ser conduzido pelo Espírito Santo. Se há alguma característica na vida de Noé, era algo chamado obediência. O que Deus dizia, Noé obedecia. O que Deus falava, Noé fazia. Por mais que seja loucura, o que Deus está colocando no seu coração, comece a acreditar na palavra dele. Deixa Deus conduzir a tua arca e com a tua família dentro. Descansa no Senhor, descansa. Ei, não é? Descansa. Somente acredite no poder dele. Acredite no poder dele, que ele vai fazer acontecer. Só que é necessário fazer o plano conforme ele quer e não conforme você quer. Faça a tua arca na medida em que ele tem que fazer para você. Porque na verdade quem fez a arca para Noé foi Deus. O plano dele justo estava todo feitinho. Ele só falou para Noé: executa. Mas quem faz o plano da minha vida, da tua vida, é Ele. Ele tem um plano traçado desde o teu nascimento até o teu último dia de morte e salvação. Todos milimetricamente contados, segundo a segundo. Diz a palavra do Senhor que nenhum fio de cabeça cai sem que Ele não tenha dado a sua ordem. Nem uma folha de uma árvore cai. Ei, todos sabem que a história de Noé não é uma fantasia. A ciência conta e prova que um dia toda a terra se inundou. Céu e terra pode passar, diz a palavra, mas nenhuma dessas palavras que se encontra nesse livro hão de passar. Ou seja, a minha e a tua vida está nas mãos do Senhor, mas a decisão toma você. A decisão de construir a arca você faz. O plano está na tua mão, mas é você que tem que executar. Deus falou: Noé, você vai construir a arca. O plano que Deus tem para a tua vida é você que vai fazer. Não depende da tua esposa, não depende dos teus filhos, não depende de mim como pastor, não depende da oração da missionária, da campanha, não. O plano de salvação para você e para a tua família está nas tuas mãos, naquele a qual Deus achou graça. E eu te digo de todo o meu coração, quando eu li essa palavra nessa tarde, o Senhor falava algo muito forte no meu coração. Que eu falava com Deus graça, e o Senhor dizia: cada um daquela igreja eu tenho achado graça. Ei, você é agraciado de Deus. Eu te entrego essa palavra assim como entreguei para aquela irmã lá na Espanha. É somente você acreditar, você é agraciado de Deus. Deus tem um plano na sua vida. Escute o que eu lhe digo. Eu te digo com toda convicção que eu tenho nessa palavra, não na palavra religiosa, na palavra que ela é revelada. Eu tenho toda a convicção que lhe digo acima de qualquer coisa. Assim como da minha existência, eu te digo algo: você é agraciado de Deus, e o teu plano de salvação, a tua arca, ela está nas suas mãos. Só que você que tem que ouvir a voz dele. Noé ouviu a voz. Não teve nenhum. É interessante, é tremendo, pastor Sérgio, porque você não vê profecia aqui. Você não vê como você vê no livro de Jeremias, de Isaías, no livro de Samuel, em que Deus usava alguém para entregar um plano para alguém. Não, eu acho fantástica essa história, e o escritor de Hebreus coloca como um dos heróis da fé, dizendo isso,
divinamente avisado, ei, Deus continua a falar com a igreja. Ei, Deus continua a falar com a igreja, somente você tem que estar sensível à voz do Espírito. Assim como eu via naquela viagem, meu coração estava assim, explodindo, e eu falava assim, Deus falava, vai lá orar com aquela irmã, vai lá orar naquela igreja, e aquele negócio me inquietava, e eu cheguei, Alessandra, eu quero ir lá orar, liga para a tua pastora, vê se ela quer, se ela não puder, não tem problema, eu vou orar aqui mesmo, mas eu queria orar lá na igreja. E Deus foi lá e entregou uma palavra, não foi eu, foi Deus, foi lá e entregou uma palavra que aquela irmã precisava ouvir. Sabe por quê? Porque estava com a voz sensível ao Espírito. Deus tinha um plano. Eu conheci um povo que precisa de Jesus, e meu coração a cada dia mais está cheio de amor por aquele povo. Ei, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano de salvação para você e para toda a sua família. E você é um Noé. Descansa no Senhor.